os dons e o nosso treinamento tem tudo a ver com o ministério de aconselhamento. E nem todos foram chamados para aconselhar, nem todos foram chamados para exortar, mas aqueles que foram chamados têm um baita chamado, e nós vamos falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia primeiro no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, vamos aqui do versículo 26 ao 31. Livro de Atos, capítulo 9, do versículo 26 a 31. A palavra exortação, ela tem, a gente já vai ver o significado mais profundo dela, e muitas vezes, equivocadamente, as pessoas acham que exortar é apenas dar puxão de orelha, que exortar é apenas chamar a atenção. Olha, eu vou exortar esse irmão, porque ele está pisando na bola, porque ele está em pecado. Tem que exortar esses adolescentes. Olha, os homens na igreja, as mulheres precisam ser exortadas. E a palavra exortação acabou caindo equivocadamente, como simplesmente chamar a atenção de alguém que esteja errando, quando na verdade a principal característica da exortação é a motivação espiritual, é o conforto, é o consolo, é o suporte. Olha que diferença. Tem crítica na exortação? Tem puxão de orelha na exortação? Tem. Mas é a característica mais forte do ministério de aconselhamento? Não. E tem muita gente que quer ser conselheiro, muita gente que quer usar o microfone, quer vir para o púlpito. Eu tenho uma palavra para exortar a igreja. Espera aí. Antes da gente exortar no sentido de criticar, a igreja já foi ensinada, a igreja já foi enriquecida, a igreja já foi elevada, porque senão não adianta você só criticar e só dar a palavra negativa. E isso acontece com um personagem aqui na relação de Saulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, ainda Saulo, recém-convertido, matador, assassino de cristãos, perseguidor da igreja, se converteu. E a turma ficou duvidando, converteu ou não converteu? Será que ele está dentro ou ele está espionando? Olha, nós temos medo, tal. O que a gente faz? Aí surge o personagem chamado Barnabé, filho da consolação, surge o conselheiro dentro da igreja. Versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Cara, esquisito, está chegando na igreja, né? Diferente, tal, e a gente tem padrões. A nossa igreja, até que graças a Deus não tem muito padrão, né? A gente tem gente de todos os estilos, de roupa, de cabelo, né? Graças a Deus, o pessoal que torce para tudo que é time, tem até São Paulino, né? Tem até Santista na igreja, né? A maioria dos Santistas, Cademar, Caio Neto, Danilo, a maioria dos Santistas de Itaquera está aqui na igreja do 15, se não quase todos, né? E a gente brinca muito com essa turma, mas é uma igreja, a igreja do 15 é uma igreja muito eclética, mas se chega uma pessoa que é diferente de mim, diferente de você, qual vai ser a sua reação? Uma pessoa que vem com práticas, de repente mundanas ainda, o que nós fazemos? Alguns vão se afastar. Mas está na igreja com essa roupa, está na igreja nesse estilo, está na igreja com esse palavreado. Olha só o que esse camarada me faz, o tal do Barnabé, versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, vem cá, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus, e estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia, dali o enviaram a Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Jerusalém, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto. Anota essa palavra aí, querido. Sabe que palavra é essa? Exortação. A palavra conforto é a mesma palavra
para exortação, que é a palavra paracletos. Estavam no paracletos, estavam na exortação, estavam no conforto, estavam no cuidado, estavam no suporte, estavam no temor do Espírito Santo, e cresciam em número. Enquanto uns criticaram, esse aí, não sei, estranho, chegou na igreja, diferente, não é igual a gente, não canta igual, não conhece as mesmas músicas, não se veste igual, fala diferente, torce para um time diferente, tem cabelo diferente, vem de uma etnia diferente. Enquanto um grupo grande ficou criticando, o tal do Barnabé levantou e puxou ele para junto. Isto é exortação. Vamos lá agora para os nossos slides. O dom da exortação, base bíblica. Nós temos aí alguns textos. O principal na lista de dons está em Romanos. Não aparece em Coríntios, não aparece a palavra exortação em Efésios, mas nós vamos ver na semana que vem que o ministério do aconselhamento, ele aparece em Romanos e Coríntios e Efésios. Porque em Romanos nós temos isso. Se ministério, que é serviço, dediquemo-nos ao serviço, ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. Aquele que quer exortar, não é aquele que pega o microfone para descer o pau nos irmãos e falar e apontar tal. Aquele que exorta tem que fazer como Barnabé, puxar a pessoa para perto. E precisa se dedicar a ela. Querido, o conselheiro, o mentor. E de novo, a gente vai ter um treinamento muito bacana para desenvolver isso na igreja, no dia 12 e no dia 13, para multiplicar aquilo que já vem sendo feito, mas precisa de dedicação. Precisa de dedicação. Segundo texto, 1 Tessalonicenses 2, e sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos. Olha a característica. A pessoa acha que para exortar ela precisa meio que ser carrasco, tal. Como um pai a seus filhos exorta, consola, admoesta, para viver de modo digno, que vos chama para o seu reino e glória. Então, a exortação é um dom. Todo crente, de novo, quando a gente fala dos dons, de alguma forma, todos nós, todos os cristãos, têm uma pitadinha de cada dom. Todos nós temos uma pitadinha. Mas alguns têm um chamado, de fato, para andar junto com alguém, para exortar, para aconselhar, para consolar, para suportar em amor. Porque tem gente que não suporta o outro em amor. Nós vimos aqui o exemplo, lá daquela igreja, a chamada igreja primitiva, olhando meio distante, de rabo de olho, meio torto. Ah, esse cara é diferente. Ah, eu não gosto. Ah, isso, aquilo. Ah, eu não sei se ele se converteu, não. Eu vi ele na rua falando palavrão. Eu vi ele na roda fumando. Eu vi ele bebendo. E as pessoas não querem se comprometer, porque dá trabalho. Vamos ser sinceros? Dá trabalho. Andar com outro, exortar alguém, dá trabalho, porque a pessoa vai cair quantas vezes? Ela vai cair muitas vezes. E quantas vezes nós vamos estender as mãos? Em nome de Jesus, todas elas. Amém? Esse é o papel do conselheiro, esse é o papel do tal do paracletos. Vamos lá, passa mais um, a definição. A palavra que aparece no dicionário, paracletos, ela tem como definição chamar para o lado. Chamar para o lado, chamar para o seu lado, porque tem gente também que chama para o lado de fora, né? Eu aqui, a pessoa bem longe de mim. A gente pega aquele texto de Isaías, quando Deus faz aquele apelo, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Aí o irmão levanta a mão, eis-me aqui, Senhor, envia ele lá. Não, não é assim. O conselheiro é aquele cara que ele vai ver, chegou na igreja, ele vai ser o primeiro, ele percebe, a gente está numa fase difícil do evangelho, vai exigir ainda mais amor, vai exigir ainda mais cuidado, vai exigir ainda mais conselheiros, de novo, por isso que a gente vai fazer esse treinamento dia 12 e dia 13, porque é difícil perceber as pessoas. Vou contar aqui uma gafe minha domingo agora. Tinha 2 visitantes aqui na igreja, 2 jovens, que graças a Deus aí a juventude também já está interagindo e coisa e tal, e a jovem tinha vindo na igreja uns 2 ou 3 dias do Instituto de Verão,
E por conta da máscara, eu olhando ela achando que era outra pessoa. E cumprimentei ela assim, mais ou menos, entre aspas, sem dar uma atenção mais profunda, porque achei que era uma outra pessoa que já era conhecedora da nossa igreja, que já caminha com a gente. E aí a Val, mãe da Natália e da Letícia, percebeu a menina, foi até ela, puxou, fez isso aqui, o que Barnabé fez, puxou ela de lado. Puxa, legal que você está aqui, quem é você? Você já conhece Jesus? Já é crente, não é? De onde vem? Como é que vai e tal? Me puxou de canto, me levou e veio me apresentar as duas meninas, e nós oramos junto. Aí eu falei para ela, filha, tira a máscara para a gente se conhecer, né? A gente à distância, tal. Eu tirei, era outra pessoa. Eu achando que era uma e era outra. E eu falei para ela, vou ter que te apresentar outra menina para você ver. Vocês não são tão parecidas assim, mas a máscara, o óculos, que era o mesmo estilo, e o estilo de cabelo, e as duas meninas bonitas, além de tudo, né? Era parecido. Olha o trabalho que a gente vai ter. Precisa perceber as pessoas na igreja. A gente tem um momento de louvor aqui, que nós louvamos a Deus, a meia luz, né? Para facilitar a transmissão. E eu sempre falo, acabou o louvor, liga todas as luzes. Para a gente poder ver os irmãos. A gente vê uns aos outros. Para a gente ter interação. Chamar para o lado. Eu gostei demais dessa definição que está na Almeida atualizada na Bíblia de Estudo. O Paracletos, aquele que tem o dom da exortação, é que tem uma presença intensa. É uma pessoa intensa. No quê? No admoestar, no exortar, no esforçar-se de forma humilde, sem orgulho, no esforçar-se em consolar o outro. É uma pessoa inconformada com o regresso espiritual. Não, irmão, você não pode. Você estava andando junto, você estava na oração, você estava no encontro dos homens, você estava firme no mentoreamento, você estava toda segunda aqui no clamor. Não pode, irmão. Como é que você está parando? Não, irmão, vamos andar junto. Olha, quando eu vim para a igreja, eu vou ligar para você. Se eu chegar aqui e você não tiver, eu vou te mandar um zap. Você tem que estar junto. A pessoa intensa, ela sente falta, ela consola, ela encoraja, ela fortalece, ela conforta. Encorajar, fortalecer, exortando, confortando e encorajando. Essa palavra se repete muitas vezes. Muitas vezes. A palavra admoestar, que é a que a turma mais gosta de fazer, que tem a ver com apontar o erro, papapá, tal, é a que aparece menos vezes. Menos vezes. Querido, nós precisamos ser conselheiros. Nós precisamos trabalhar com exortação. Quem está chegando aqui na área? O Alessandro Cassiano, seja bem-vindo, o pastor Enedir, a irmã Rosália, a Fabiana, a Jane, sejam todos bem-vindos. Passa mais uma aí, o que a Érica tinha comentado agora há pouco. O dom de conselho ou ministério de aconselhamento está dentro do suporte. É um ministério que é suportado pela palavra de Deus. Você pode ter nesse ministério pessoas que sejam psicólogas, psicanalista? Pode. Vai agregar valor? Vai. Porque a pessoa estudou, ela tem técnicas, ela conhece de temperamento, ela sabe o que é o fleumático, ela sabe o que é o melancólico, ela sabe o que é o sanguíneo, o colérico, ela consegue interpretar a pessoa. Mas é isto que é ministério de aconselhamento? Não. Ministério de aconselhamento é ministério bíblico. A pessoa pode ser psicólogo, mas se não tiver chamado espiritual, o tipo de apoio que ela dá é só o psicológico. Quem tem o chamado e, além de tudo, tem a competência da psicologia, está voando. E a gente louva a Deus porque na nossa igreja nós temos pessoas assim, que têm o chamado para o aconselhamento e buscou enriquecimento no estudo, na capacitação técnica. Agora, todo irmão precisa ser psicólogo? Não. Tem irmãos que Deus vai dar, de fato, esse ministério, e a pessoa vai desenvolver. Então são os dons de continuidade, tem a pregação da palavra, tem o ensino. O conselheiro, ele multiplica aquele ensino. Agora, vamos ser sinceros, como é que esse infeliz quer ser conselheiro? Se não participa de culto, se não estuda a Bíblia, se não se envolve com a oração. Não, mas eu tenho experiência. Tem experiência no quê, querido? Em rodagem na igreja? Tem tempo de casa? Eu lembro uma vez, o Pedro era pequeno, a gente torcendo para o Brasil numa dessas Copas aí, e nem lembro qual Copa que foi, não sei se foi na de 2014, 2010, nem lembro.
E aí ele comentou de alguns jogadores, né? Poxa, o técnico tinha que chamar fulano e ciclano, né? Porque são jogadores experientes. Eu falei, mas filho, experiente em quê? Todos esses caras já jogaram Copa e já perderam. Os caras são experientes em perder. E às vezes a gente tem irmãos que são experientes em derrotas espirituais e querem ser conselheiros. Se não está envolvido com a palavra, não está envolvido com a pregação, não está envolvido com o estudo, não está no meio das pessoas, você quer dar opinião do quê, querido? Você quer aconselhar a pessoa o quê? A ser igual a você? Esfriado na fé? Mas quer ser, quer estar à frente, quer ter o nome. Não, querido, você precisa testemunhar. Vamos de novo para Romanos? Agora no capítulo 12 de novo, só que a gente citou o versículo 8, vamos do versículo 9 em diante. Eu vou repetir aqui o versículo 8 que a gente leu, que é a lista dos dons, né? O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aí ele continua. Dentro dessa linha de aconselhamento, dentro dessa linha de misericórdia, dentro dessa linha, olha só, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais, não é no zelo, é no zelo, que alguns entendem aqui, não é no zelo, viu, Ana Paula? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, anota aí, querido, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei, ou seja, seja a favor com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não é armados, é amados, está aqui. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Baseado nessa sequência, vamos ver características. O que se espera de um conselheiro na igreja? O que se espera de alguém que exerça, o mentor? Vocês marcaram, não fez? Quem está com o celular na mão? Marca aí, esses nomes que a gente falou. Vander dos homens, Júlio que está aqui presente, Ricardo Tavares que deve estar trabalhando, né? O Vander que também deve estar trabalhando, o Celso que também deve estar trabalhando, né? Marca esse povo aí, marca as mulheres, marca os jovens, para depois eles verem. O que se espera de um conselheiro? Você já é conselheiro, dá uma ticada, se você está com essas características. Você ainda não é, veja como você alcançá-las. Ó, na tela aqui do Facebook está outra, não está esse slide está outro. Dá uma olhada aí. Bom, características que a gente vê aqui em Romanos 12. Primeiro, o aconselhamento é feito em amor verdadeiro. Amor verdadeiro, sem hipocrisia. Tem uma frase que não é minha, mas eu acho ela fantástica. Diz que verdade sem amor é mentira. Verdade sem amor é mentira. Não, como que é? Não, vamos retroagindo. Amor sem verdade é mentira. Amor sem a verdade é mentira. Você vai aconselhar alguém em amor, você tem que trazer a verdade para o assunto. Irmão, olha, você está errando aqui, você está errando ali, eu já te aconselhei nesse sentido, vamos
dar uns passinhos juntos, tal. Amor sem verdade. Você não vai ficar passando a mão na cabeça da pessoa que você está aconselhando. Ser conselheiro, ser mentor não é babá. Babá é de criança. Pega, né, a chupeta, troca a fralda, aquela coisa toda. Isso não é mentoria, isso não é aconselhamento. Aconselhamento é amor sem hipocrisia. Está lá no versículo 9. Mas se amor sem verdade é mentira, a verdade sem amor é crueldade. Então, ao mesmo tempo que você vai falar a verdade, você tem que falar em amor. Porque senão, você se coloca numa posição de juiz da pessoa. E você não foi chamado para julgar a pessoa. Quem julga as pessoas é Deus. Quem acusa as pessoas é o diabo. Tem papéis definidos na Bíblia. O nosso papel é o papel de Cristo. Nós devemos abençoar as pessoas, aconselhar, nós devemos ajudá-las. O desejo do crescimento, preferindo-vos em honra. Então, o conselheiro, o mentor, ele prefere o outro em honra, que o outro se destaque. Quando é que a pessoa vai ficar feliz? Quando é que o ministério do conselheiro, do mentor, foi bem sucedido? Quando o outro cresceu. E ele vai dizer assim, puxa vida, que bênção. Nós andamos juntos, a pessoa chegou aqui na igreja 1 ano, 2 anos, se converteu, se batizou. Olha que bênção que ela está hoje, o casamento dela. Olha como ela tem agido. A fé prática não é teoria. Servindo, está no gerúndio ao Senhor, versículo 11. Então não existe aconselhamento teórico, não existe aconselhamento à distância, no sentido, né, a gente faz coisas via zap e tal, mas à distância você não conhece, não tem como. Não tem como pastorear uma pessoa que não queira ser pastoreada. Não tem como alimentar uma pessoa que não quer sentar na mesa e comer com você, não tem como. A pessoa não comunga com você, ela não concorda com você, ela não partilha. Eu estou nessa igreja, mas eu não concordo. É complicado. É melhor, irmão, você procurar outra igreja. Porque como que você vai estar na mesma igreja se você não se alimenta da mesma palavra? Você não senta à mesma mesa para se alimentar. Então é servindo, é no gerúndio, é fazendo, é acontecendo. Não é teoria. Querido, a igreja nunca viveu de teoria. Mas de um tempo para cá, as igrejas, inclusive as igrejas historicamente, deram uma assentada, uma espreguiçada, e acha que vai resolver as coisas sentado no banco à distância. Não existe isso. Se você está nessa condição, você não pode ser conselheiro nem mentor, você precisa ser mentoreado, você precisa ser aconselhado. É uma frase que, graças ao bom Deus, pastor Enedi, ouve essa daí, Enedi. É uma frase que, graças a Deus, faz tempo que eu não ouço. Eu gosto de pregar sequencialmente, né? E a gente faz as chamadas pregações expositivas de texto. E nessa igreja, somado com a Virgínia Ferne e a Sede, já tive a oportunidade de pregar 23 livros da Bíblia. E quando a gente pregou sobre Filipenses, há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu lembro que de uma mensagem logo no começo, no capítulo 1, quando Paulo diz o seguinte: olha, eu não sei o que eu faço, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu estou quase morrendo, eu estou preso, eu sei que eu vou morrer. Estar com Cristo, eu não tenho medo da morte, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas servir os irmãos, mas compartilhar os dons com os irmãos, mas estar na comunidade, ser útil ao reino, é importante. E aí Paulo, entre aspas, escolhe. Eu vou continuar aqui, para que as minhas algemas, as minhas prisões, continuem a dar frutos. E aí quando eu trouxe a mensagem em cima desse texto, eu fiz uma pergunta para os irmãos, se tinha alguém que estava cansado da fé, se tinha alguém que estava cansado do ministério, porque tinha uma frase de alguns assim, não, né? Agora os jovens que têm que correr, a gente vai ficar só aqui administrando, a gente vai ficar aqui só por fora, coordenando, supervisionando, e não tem isso na Bíblia, não tem coordenador nem supervisor dentro do ministério bíblico. E naquele momento eu falei, irmão, está cansado? Vamos orar para Deus levar o irmão. Quem está cansado, vem à frente, vamos orar agora, para Deus tirar o cansaço? Não, para Deus recolher. O irmão está salvo, tem garantia do céu? O irmão escolhe hoje, ou ser útil na igreja, ou ir embora para a eternidade.
Porque não tem a alternativa, eu vou ficar aqui supervisionando. A supervisão é a visão do alto. Quem supervisiona a igreja é Cristo Jesus. O restante do povo tem que estar todo mundo junto, de mãos dadas, servindo ao Senhor. Outra característica do mentor, deixa eu correr aqui: perseverança e insistência. Se você não tem paciência para caminhar com a pessoa que erra uma vez, que erra duas vezes, que erra três, você não é mentor, você não é conselheiro, você não é, porque tem que perseverar, tem que ter paciência, tem que ter insistência, tendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras. Deus tem falado comigo e com você insistentemente, mas você não tem paciência. Aquele adolescente, a gente já aconselhou, ele continua pisando a bola, aquele jovem, aquele casal. É vida cristã, é isso, querido. Os 4 amigos carregaram o aleijado até Jesus, e vai ter gente na igreja que a gente vai carregar até a eternidade. Não vou dizer para os irmãos que, humanamente falando, tem hora que dá vontade de fazer assim, né? Você está carregando e faz assim, né? Mas não pode. Deus nos chamou para carregar as pessoas. E teve obstáculo aqueles 4 amigos, sim ou não? Teve obstáculos. Tinha uma multidão atrapalhando, a multidão sempre atrapalha. E os caras tiveram que dar a volta, ir por cima, fazer todo um esquema para levar a pessoa até Jesus. O mentor precisa ser uma pessoa acessível. Praticar a hospitalidade, compartilhar a necessidade dos santos, ser empático. Se você é chato, você não pode ser mentor, você não pode ser um conselheiro. Você quer dar opinião, conselho é isso, você está dando opinião na vida do outro, mas não quer que a pessoa saiba nada da sua vida? Isso não é aconselhamento cristão. Aí sim, é um trabalho da psicologia. A pessoa senta no divã, fala, o psicólogo fala alguma coisa, mas o psicólogo é um estranho. Isso não é cristianismo. O mentor e o mentoriado, o mentorado, o discípulo e o discipulador, o professor e o aluno, o pastor e as ovelhas, tem que ter relacionamento de amizade, de coleguismo. Tem que ter. Senão não é aconselhamento bíblico. Tem que ser empático, tem que ser imparcial e humilde, tendo o mesmo sentimento de um para com o outro. Tiago fala sobre isso. Essa picaretagem dentro da igreja, essa malignidade dentro da igreja, que na igreja de Tiago, aqui não acontece isso, né? Só lá na época de Tiago, quando chega uma pessoa rica, com anel no dedo, tem um tipo de tratamento, quando chega uma pessoa simples, tem outro. Tem que ser imparcial, tem que ser humilde, tem que ser pacificador, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Você tem essas características? Os nossos conselheiros atuais, como que estão essas características na sua vida? O que precisa ser desenvolvido? É o amor, é o desejo do crescimento, é a prática da fé, é a perseverança. O que precisa, querido? Vamos caminhar junto, vamos crescer para a honra e glória do Senhor. Rapidamente aí vamos ver modelos. Exortação no Antigo Testamento e depois exortação no Novo Testamento. Exortação no Antigo Testamento. Nós temos o próprio Deus aconselhando Caim. Deus olha para Caim, vê a maionese de Caim desandando, vê que Caim vai fazer besteira, estava na cara de Caim. Caim literalmente estava endemoniado, estava na cara, o semblante dele transtornado, raivoso. E Deus vai dizer assim: Caim, vem cá, filho, vem cá, vamos conversar. Deus puxa Caim para o lado. Caim, diminui Caim. Caim, se você continuar assim, não vai dar certo não, cara. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se toda vez que você continuar nessa pegada, Caim, o pecado jaz à porta. Caim, eu estou vendo. Esse é o papel do conselheiro. Olha, não está legal, querido. Né? A gente trabalha aqui com os homens, aí tem o projeto na clínica, dependência química, a pessoa sai, querido, você tem que mudar a rota, o caminho, tem que trocar o número do celular, sai daquele convívio, daquelas amizades. Não, eu estou de boa. Não, filho, você vai cair. Se você continuar na mesma rua, se você continuar com os mesmos amigos, se você continuar com as mesmas praças, você vai capotar, cara. E tem uns que dão ouvido, tem outros que não. Caim não deu ouvido. O sogro de Moisés chega, esse exemplo eu vou repetir semana que vem, quando a gente fala do dom de sabedoria e conhecimento. Olha a visão de Jetro, meu. Jetro nem era do povo chamado de Israel, o povo de Deus.
Jetro era midianita, Jetro olha. Esse texto vai dizer que Jetro fez um sacrifício, Jetro louvou a Deus pelos feitos de livramento, e aí Jetro chega assim: Moisés, você vai infartar, filho, do jeito que você está, você tem que fazer alguma coisa. Olha que conselho, não é bom o que fazes, Moisés, sem dúvida desfalecerá, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais. E vem de Jetro o conselho divino, para que Moisés dividisse o fardo. Procura 70 homens capazes, papapá. A palavra de motivação espiritual, a palavra que levanta mesmo. O anjo chega para Gideão, o cara derrubado, escondido, trabalhando às escondidas para ninguém roubar ele. E o que a pessoa vê? Olha o que o mentor vê no outro. Olha o que o conselheiro vê no outro. Vê alguém valoroso. Levanta você. O Senhor é contigo, homem valente. Você tem sido essa pessoa que tem essa palavra de consolo, de conforto? Você tem sido paracletos na vida de alguém? Agora, tem a exortação humana. Essa exortação humana, ela pode ser carnal ou maligna. Passa mais um aí. Olha só, 1 Reis 12, falando aqui de Roboão, filho de Salomão. Ele toma conselho. Porém, ele desprezou o conselho dos anciões, que lhe tinham dado, e tomou conselho com jovens. Então, a pessoa toma conselho com quem dá a resposta que ela quer. Isso acontece muito no gabinete do pastor. A pessoa vem com um problema e já vem com toda uma proposta de resposta. Problema no casamento, problema no namoro, problema espiritual. Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso. Você fala: filho, então você não veio buscar conselho, você veio buscar um sócio. E eu não vou ser sócio com você nessa roubada que você está. O Roboão não queria conselho, ele queria uma sociedade. Pelo que o rei, agora é Jeroboão, o outro rei, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. E o texto vai dizer que ele tomou conselho, primeiro com o próprio coração e depois com os outros. Ele assentou no seu coração. E Jeremias vai dizer que o coração do homem é maligno, que o coração do homem é corrupto. Querido, não é o teu coração que tem que te aconselhar. O conselho cristão, ele é um conselho bíblico. Ele precisa ser um conselho a partir da verdade da palavra de Deus. Agora, tem aqueles conselhos que tem cara de crente, tem cara de Bíblia. Tem aqueles conselhos que é a boa vontade. É um conselho bacana, bonito. Isso mesmo, irmão, vai lá, faz. Foi Deus que mandou você falar isso? Não, não foi. Olha Natã. Davi queria fazer um templo ao Senhor. Davi disse assim: vou construir uma casa. Eu moro numa casa e a arca do Senhor está numa tenda. Eu vou fazer uma igreja. Olha que ideia bacana. Vamos fazer um lugar de adoração. Olha a resposta de Natã. Disse Natã ao rei: vai, rei, faz tudo quanto no tal teu coração, porque o Senhor é contigo. Foi Deus que mandou Natã dizer isso? Não foi. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Natã, quem te falou isso aí, Natã? Que é para Davi construir templo. Eu falei alguma coisa com você, infeliz? Volta lá no rei e diz que eu até gostei do que ele pensou, mas não vai ser ele que vai fazer. Então não é para a gente dar tapinha nas costas das pessoas e dar palavra motivacional. É para a gente dar palavra espiritual. Conselheiro e mentor não dá palavra motivacional, dá palavra espiritual. E nós precisamos ser espirituais para poder dar palavras espirituais. Rapidinho, vamos para o Novo Testamento. A palavra exortação é o título do Espírito Santo. No texto de João, a palavra que aparece aqui, consolador, é justamente paracletos, que é a mesma palavra que aparece para exortação. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro exortador, outro consolador, outro confortador, outro motivador, outro paracleto, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita e estará convosco, ou em vós. Então nós temos, querido, competência bíblica e espiritual, porque o Consolador, o Paracletos de Deus, habita em nós. Amém? Todo crente tem uma palavra bíblica para dar a alguém. Nem todo crente foi chamado para ser mentor e conselheiro, porque isso é um ministério que exige aquelas características que nós falamos há pouco.
A exortação e o conselho passa pelo ministério pastoral. O pastor que não tem esse dom precisa buscá-lo. Mas, minimamente, o conselho acontece através da pregação bíblica. Queridos, são 23 anos que Deus tem permitido, e eu falo isso com muito temor, mas também com muita alegria. São 23 anos pregando a palavra de Deus. E o que eu vou dizer aqui, não tem uma estatística, mas é o sentimento, e se a gente fosse buscar estatística, não ia ser diferente. Quem mais dá problema na igreja, adolescente, jovem, adulto, homem e mulher, casado e solteiro, é quem menos, ou quem nunca participa de estudo bíblico, de escola bíblica dominical e de culto de oração. Quem dá problema nas igrejas é a multidão do domingo à noite. Porque quem estuda a palavra de Deus já é aconselhado na pregação, já é aconselhado na adoração, já é aconselhado na intercessão. O marido que está de joelho dobrado na segunda-feira, não está brigando com a esposa na terça, não está agredindo ela. Só se esse for um filho do inferno, porque também tem filho do inferno dentro da igreja. Porque se for crente em Jesus e está envolvido na adoração, está envolvido no estudo bíblico, não está agredindo mulher e filho em casa, não está. Porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus aconselha, a palavra de Deus liberta. Mas a pessoa não está envolvida com a palavra, ela está envolvida com a multidão. Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falando a Pedro, lá na frente, Pedro, você vai fortalecer os teus irmãos. E quando Pedro pregava, 2, 3 mil pessoas se convertiam. Olha aqui palavras de Paulo aos pastores, Tito e Timóteo. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosas. Não repreende ao homem idoso, antes exorta como pai, ao moço como os irmãos. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Faz parte do ministério pastoral. A exortação no sentido de conforto e consolo, e também no sentido de admoestação. Não faça isso, não faça aquilo. A tal da disciplina bíblica faz parte do ministério pastoral. Agora, limita-se ao ministério pastoral? Não. E o nosso desafio, queridos, e essa é a meta que Deus tem colocado nos nossos corações para a gente desenvolver. Não sei quantos irmãos sabem, já leram a chamada visão e missão da igreja. Dentro da nossa visão e missão, tem uma fala que diz o seguinte: buscar e desenvolver o caráter de Cristo. Buscar, porque a gente reconhece que ainda não chegamos lá. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando ou mesmo esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para a soberana vocação, prossigo para Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo. Então nós estamos buscando o caráter de Cristo. Nesse sentido, o mentor também é discípulo. Nesse sentido, o conselheiro também é discípulo. Nós estamos buscando e desenvolvendo, gerúndio. Nós estamos fazendo, nós estamos realizando. Então, o desejo, querido, é que nós tenhamos uma igreja acolhedora. O que você acha disso? É possível termos uma igreja acolhedora, biblicamente falando? É diferente de uma igreja inclusiva. A igreja inclusiva inclui toda e qualquer situação e aceita a continuidade naquela situação. A pessoa vem como está e continua como veio. A igreja acolhedora acolhe todas as pessoas vêm como estão, mas são moldadas pelo caráter de Cristo. Isso é bênção, querido. Não julguemos ninguém que vem à igreja, mas acolhemos e abençoemos as pessoas para que o caráter de Cristo seja moldado. Uma igreja acolhedora tem uma presença que consola, porém Deus conforta os abatidos, nos consolou
com a chegada de Tito. Olha que coisa fantástica. Paulo está dizendo, olha, eu estava abatido, eu estava com dúvidas, eu estava com medo, eu estava entristecido. Tito chegou e eu fui consolado. Tem alguém aqui na igreja que você sente assim? Quando a pessoa chega, é aquela presença que te consola? Quem tem aí algum exemplo para dar? Os irmãos aqui da internet também, se quiser, marca aí alguém. Quem é essa pessoa que quando chega você está entristecido, você está derrubado, você está dúbio, só da presença da pessoa? Tito chegou e eu fui consolado. Que coisa fantástica. A presença de um crente consolando o outro. Irmão, só de te ver aqui na adoração, só de te ver aqui de joelho dobrado, o meu ânimo foi refeito. Isso é fantástico. Uma experiência que consola. Olha, só crente para acreditar no negócio desse. Só crente, querido. Só crente. Olha o que Paulo vai dizer. É Ele que nos conforta, até aí não tem problema nenhum, em toda a nossa tribulação, glória a Deus, para podermos consolar os que tiverem angústia, glória a Deus por isso. Só que o texto não termina, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. A minha dor, a minha angústia, a minha tristeza, o meu luto, a minha perda, ela foi consolada por Deus, amém? Mas Deus permitiu aquela história para que lá na frente eu consolasse alguém. Por que você passou por isso? Tem um momento da história que você não tem a menor ideia. Por que eu passei por isso no casamento? Por que eu passei isso com meu filho, com a minha filha? Por que eu passei isso no emprego? Por que eu passei isso na igreja? Por que eu passei isso na sociedade? Respira e creia, aceite o agir de Deus, seja consolado por Deus, amém? Mas haverá um momento que aquilo que não tinha sentido nenhum, você vai usar a tua cicatriz, e você vai dizer, está vendo isso aqui, irmão, essa cicatriz? Há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, aconteceu isso e Deus me consolou. Eu tenho que dizer para você, eu tenho que dizer, eu passei por isso, eu sei exatamente o que você está passando, eu passei por isso. Nós precisamos crer na experiência que consola. E por fim, palavras que consolam. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Existem palavras que consolam, e as palavras vêm da palavra de Deus, as palavras vêm do conhecimento bíblico, não é motivação, não é 7 passos para o sucesso, não é 15 passos para o enriquecimento, não é isso. Não é autoajuda, é ajuda do alto, é ajuda que vem de Cristo Jesus, que vem do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos multiplicar os mentores, os conselheiros na igreja. Nós temos buscado um crescimento, sim, mas Deus vai enviar as pessoas conforme nós tenhamos competência para curá-las em nome de Jesus. O que está acontecendo no Brasil? Para não ficar uma papagaiada dizendo que eu estou defendendo um governo e outro, vamos falar dos dois. A gente teve um primeiro governo numa linhagem que trouxe uma quantidade absurda e impressionante de desvio de recursos. E não preparou o país para uma situação de catástrofe. Aí chega o segundo governo e não tem planejamento, não tem estratégia, não tem competência. Aí somos 2 governos, quando chega a situação, o Brasil está nessa loucura, sem necessidade. E aí falta o básico, falta literalmente o arroz com feijão, falta oxigênio. Como Deus vai enviar pessoas para que nós tratemos, curemos as feridas, as dores, se a gente primeiro não se preparar espiritualmente? Os jovens da igreja, vocês querem receber mais jovens nessa igreja, mais meninos e mais meninas, mais adolescentes? Como esses adolescentes vão vir de casas? Alguns pais estão presos, outros pais estão nas drogas, outros eles nem conhecem. Está dentro de uma casa que está no 2º, no 3º, no 4º, no 5º relacionamento. É o pai, é o padrasto,
Como que está o coração desse menino, dessa menina? Alguns passaram por abusos emocionais, psicológicos, físicos, sexuais. Como receber esses meninos e meninas? Alguns passaram pelas igrejas e ouviram um evangelho que não é de Cristo. Gálatas fala sobre isso. Como vocês tão rapidamente abandonaram o evangelho verdadeiro por esse evangelho qualquer? Tem um monte de igreja que tem um evangelho que é qualquer coisa menos de Cristo. E as pessoas estão magoadas, feridas, as pessoas estão duvidando da presença de Deus. Como é que a gente recebe essas pessoas, se nós não tivermos palavra de conselho para dar? Então nós precisamos nos preparar. Homens, mulheres, como receber os adultos, os casados, os divorciados, aqueles que estão decepcionados com o sexo oposto e já não acreditam mais, e aí começam a vir os pensamentos de relação dentro da própria sexualidade, porque tiveram tanta decepção com o sexo oposto que não enxergam mais uma continuidade. Já não acreditam mais no casamento, porque teve experiências no mundo que não deu certo. Pior, teve experiências dentro da igreja que não deu certo. Como aconselhar essas pessoas? Nós precisamos ser preparados pela palavra de Deus.